E o São Paulo tomou uma decisão a respeito da busca por Aboubakar e Paco Alcácer. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Palmeiras, que tem proposta do Zenit por um dos seus atletas. Preciso te atualizar ainda sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura com a passagem da NFL pela Neoquímica Arena? Para completar, BAP revoltado com a Globo e com seus parceiros de Libra. Falo sobre Rogério Ceni entrando numa seleta galeria dos principais técnicos vencedores do futebol brasileiro. Tem novidades sobre o Santos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Alfa, que me contratou para dar bons palpites para vocês nesse domingo, domingo de eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Meus palpites precisam da vitória da Macedônia do Norte por pelo menos 2 gols de diferença contra a Liechtenstein, da vitória da Bélgica por pelo menos 2 gols de diferença contra o Cazaquistão, da vitória da Alemanha contra a Irlanda do Norte e da vitória da Espanha ou do empate. Achei a combinação bem interessante, resultados muito factíveis e uma odd de R$ 2,03 ficou bacana. Para você participar na Alfa é super simples, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e automaticamente você já vai estar habilitado para fazer sua fezinha. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo para falar sobre a Série D. Nesse domingo conheceremos o último dos 4 times que sobem da 4ª para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Santa Cruz e América se enfrentam em Natal. No jogo de ida o Santa venceu por 1-0, ou seja, o time pernambucano sobe se empatar ou vencer. Em caso de derrota por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. O América precisa vencer por 2 ou mais gols para garantir seu acesso. Agora te falar sobre o Santos, que tem 8 jogadores em fim de contrato que já podem assinar um pré-contrato. Caso mais grave é do Neymar, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. O Neymar tem adotado esse expediente de assinar com o Santos por apenas 6 meses. Foi assim em janeiro e foi assim agora na metade do ano. O Peixe já procurou o Neymar para tentar uma extensão desse contrato e o Neymar disse que vai tomar essa decisão um pouco mais para o final do ano. Eu cheguei a comentar com vocês que ele por 2 vezes tentou se mudar para o Flamengo antes de fechar com o Santos e na renovação do contrato com o Peixe ele também foi oferecido ao Fla. Nas 2 oportunidades o Felipe Luiz entendeu que esse acréscimo não seria interessante para o rubro-negro. Os outros 7 jogadores do Santos cujos contratos estão perto do fim. Zé Ivaldo, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado. Barreal, que pertence ao FC Cincinnati, também emprestado. E Andrei Quintino, jogador das categorias de base, que está deixando o Peixe. Resta saber se ele vai ter o contrato rescindido de forma antecipada e se aparece algum clube do exterior interessado. Outros 4 jogadores cujos vínculos se encerram em dezembro não estão no elenco santista, estão completamente descartados para 2026. O Luiz Felipe e o Messias estão emprestados ao Goiás, Rodrigo Fernandes, volante uruguaio, está no Independiente da Argentina, enquanto o Vinícius Balieiro se machucou com gravidade na Chapecoense. Passou por cirurgia no joelho e só deve voltar na próxima temporada. Quero falar com vocês agora sobre Rogério Ceni, que entrou na galeria dos técnicos mais vencedores do futebol brasileiro em atividade. Ele venceu nesse sábado o título da Copa do Nordeste, 9ª conquista em 9 anos de carreira. O Rogério Ceni havia iniciado sua carreira em 2017 como treinador do São Paulo. Em 2018, já no Fortaleza, conquistou sua primeira taça, a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, ele também foi campeão brasileiro da Série A pelo Flamengo, foi bicampeão da Copa do Nordeste por Fortaleza e Bahia, além de títulos de 4 estaduais e uma Supercopa. Com essas 9 taças, Rogério Ceni se igualou a Renato Gaúcho, ficando na 3ª colocação entre os treinadores que estão atuando no futebol brasileiro com mais taças. O líder é o Dorival Júnior com 13 títulos, o Abel Ferreira e o Mano Menezes aparecem na 2ª colocação com 10 títulos cada. Depois aparecem Rogério Ceni e Renato Gaúcho com 9 títulos, Jorge Sampaoli tem 7, Leonardo Jardim, Léo Condé e Hernan Crespo tem 6 títulos cada. Grande diferença do Rogério Ceni, por exemplo, para o Dorival Júnior diz respeito ao tempo de carreira. O Dorival já tem 20 anos
como treinador. O Rogério Ceni havia começado em 2017. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer que tamanho você acha que o Rogério Ceni alcançará. Dá para dizer que ele já está entre os maiores? Por favor, comente a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. O presidente BAP está revoltado com a Globo, mas mais em especial com os outros clubes da Libra. Só para vocês entenderem, assim que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estavam para terminar, num acordo longo com a Globo, os times decidiram criar grupos. Alguns se associaram à Libra, outros se associaram à LFU. E o Flamengo fechou com a Libra, ainda sob o comando do seu antecessor, do Rodolfo Landim. O Fla havia fechado um acordo com a Libra, em que ele perde cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP ficou revoltado quando tomou conhecimento dessa história e desde então tem trabalhado por uma revisão dos contratos. E a última novidade diz respeito a um pedido do BAP para que a Globo não repasse os valores aos clubes em relação ao pay-per-view. Não ficou muito bem definido como é que a Libra vai lidar com uma variável de até 200 milhões de reais em cima do pay-per-view. Em outros tempos, o Flamengo e o Corinthians tinham direitos garantidos, uma cifra garantida em relação ao pay-per-view, até porque eram de longe os clubes com mais assinantes do pay-per-view. Muitas vezes, esse valor garantido mínimo que o Flamengo e o Corinthians tinham, valiam a eles mais dinheiro até do que a divisão do pay-per-view em relação ao número de participantes. Mas com esse novo modelo de negociação, dá para dizer que o Flamengo perdeu bastante dinheiro. Essa conta de cerca de 100 milhões de reais a menos por ano é real, é verídico. E é por conta disso que o BAP está exigindo que a Globo não faça o pagamento para os demais clubes. Vale a lembrança de que com esse novo modelo de acordo que prejudicou o Flamengo, ele acabou beneficiando a Bahia, a Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Vitória, entre outros. A Globo ainda não respondeu se vai adiar o repasse dos demais clubes por conta do pay-per-view após o pedido do Flamengo ou não, mas essa é uma guerra que está explodindo e o BAP irritou vários times importantes da Série A com esse pedido de adiamento, até porque todo mundo nesse momento precisa bastante de dinheiro. Quero falar agora sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura com mais um jogo disputado na Neoquímica Arena da NFL? Você sabe, na última sexta-feira, o Los Angeles Chargers enfrentou o Kansas City Chiefs na primeira semana da NFL. E há sempre um jogo ou dois que acontecem fora dos Estados Unidos. Mais uma vez a Neoquímica foi palco dessa partida. Segundo ano consecutivo, lotação quase total, estádio absolutamente cheio, uma grande festa e mais 500 mil dólares livres de impostos ao Corinthians. O Timão fica com 2 milhões e 700 mil reais trazendo para a nossa moeda. É dinheiro importante que ajuda, mas na comparação com outros eventos em São Paulo dá para dizer que não é um supra-sumo ou um enorme negócio. Só para lembrar que cada show que o São Paulo realiza, ou melhor, cada show que acontece no Morumbi com o aluguel do São Paulo garante ao tricolor cerca de 4 milhões e 300 mil reais. Ou seja, o Corinthians com 2 milhões e 700 mil ficou com menos dinheiro na comparação com o São Paulo. É bem verdade que os estragos no gramado com o show são maiores do que os estragos no gramado na realização de um jogo da NFL. O único prejuízo que o Corinthians vai ter é com as marcações do futebol americano. A grama precisa ser pintada de outra maneira e é até natural que no jogo de quarta-feira entre Corinthians e Atlético Paranaense você ainda veja algumas marcações na grama relacionadas ao futebol americano. Mas o prejuízo ao gramado é muito pequeno em termos de qualidade do gramado. Em relação a shows, especialmente quando há mais de uma apresentação no Morumbi, a gente percebe falhas no gramado, partes em que o gramado fica mais castigado, e isso costuma gerar prejuízo ao São Paulo, que a cada ano precisa renovar totalmente o seu campo. Só para completar, perguntei para o presidente Osmar Stabile se o Timão pode continuar recebendo jogos da NFL. Ele disse que é uma tendência, mas que as negociações ainda estão sendo conduzidas. Quero falar agora sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O atacante Riquelme, de apenas 18 anos de idade, revelado nas categorias de base, é alvo de uma proposta atual do Zenit. O time russo ofereceu 8 milhões de reais fixos, mais 4 milhões de reais em bônus. O Palmeiras já respondeu que não e exige 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A janela de transferências na Rússia, vale lembrar, se encerra apenas na próxima sexta-feira, então ainda há tempo para que essa rodada de negociação possa determinar a transferência do atleta. Riquelme, que é tratado como uma joia, como um grande craque das categorias de base, e já havia sido alvo de outros 2 clubes europeus. O Nottingham Forest chegou a oferecer 6 milhões de euros e o Palmeiras descartou o negócio na hora. O Sporting de Portugal chegou a sugerir um empréstimo de uma temporada ao custo de 2 milhões de euros. Também não pareceu um bom negócio pro Verdão.
Posso dizer para vocês que o Riquelme prefere ficar no Palmeiras a ir jogar no Zenit, mesmo com uma oferta salarial muito superior. Mas o Riquelme gostaria de ter mais minutos no time principal. Ele fez apenas um jogo no time de cima na atual temporada, apesar de arrebentar no Sub-20. Com 18 anos de idade, ele soma 36 jogos, 21 gols e 4 assistências no Sub-20. Atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, sempre com destaque. Mesmo com 18 anos, deve estar no Mundial, que vai acontecer em breve, Sub-20 da categoria. Só para completar, quero contar também que o Riquelme pertencia àquela geração de Luiz Guilherme e Endrick. Esses três formaram um trio dos mais avassaladores da história da categoria de base do Palmeiras. O Luiz Guilherme foi vendido para o West Ham, o Endrick foi vendido para o Real Madrid e o Riquelme segue no Palmeiras. O jogador é representado pelo Diogo Silva, da Web Soccer. Vamos ver como é que o Zenit vai lidar com essa nova pedida do Palmeiras em relação à negociação. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma posição definitiva do tricolor em relação a Aboubakar e Paco Alcácer. São Paulo busca no mercado um centroavante, e esses dois nomes são os principais entre os jogadores disponíveis. Vale a lembrança de que por conta do fechamento da janela de inscrições, na última terça-feira o São Paulo só pode contratar jogadores desempregados. E Aboubakar, camaronês de 33 anos de idade, e o Paco Alcácer, espanhol de 32 anos, foram vistos como aqueles com mais currículo. O Aboubakar, por exemplo, passou pelo Porto, já fez gol na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção camaronesa, enquanto o Paco Alcácer jogou por Barcelona, Borussia Dortmund, entre outros. Quero contar para vocês que os dois nomes estão descartados. A diretoria de São Paulo entende não ser capaz de alcançar as cifras pedidas pela dupla. Sim, São Paulo fez contato, São Paulo quis entender as condições, mas não tem como chegar às pedidas dos jogadores. O Aboubakar ganhava na Turquia, na última temporada, R$1.200.000 livres de impostos. Isso custaria ao São Paulo quase R$2 milhões por mês. Já o Paco Alcácer, que não joga desde janeiro, que é R$1,5 milhão por mês. E um contrato de uma temporada. O São Paulo avalia que até esse cara entrar em forma, até por não estar jogando de forma habitual, haveria muito tempo e o negócio não valeria a pena, especialmente por conta da necessidade de ter alguém para jogar já nas partidas contra a LDU nas quartas de final da Libertadores da América. A tendência nesse momento é que o São Paulo não tenha um camisa 9 diferente, novo, como reforço para essa reta final de temporada. Outros nomes também foram especulados, estudados, cogitados, como o Toko Ekambi, camaronês, e como o Ben Yedder, atacante francês. A mesma avaliação vale para esses atletas, jogadores que custariam muito e demorariam um tempo para se adaptar. O São Paulo só vai contratar se pintar uma ótima oportunidade, o que não parece ser o caso. A tendência é que o tricolor vá com o atual elenco para a reta final do Brasileiro. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!